Olá pessoal, aqui é o Samuel Pereira. Bom, aqui é o Jonathan Taioba. A gente está dando uma volta aqui. A gente veio para um evento aqui nos Estados Unidos para poder estudar um pouco mais, aprender umas coisas novas. E a gente aproveitou um pouco antes para dar uma volta aqui. E a gente veio esquiar aqui em Lake Tahoe. E o Jonathan tá dirigindo aqui. Tá bacana o lugar, Jonathan? Muito legal, alucinante aqui, muito doido. Enfim, experiência muito boa, né? E a gente tava falando aqui a respeito de como que nosso negócio, se a gente só pensar em trabalhar, só pensar em não usufruir do que nos proporciona o negócio da internet, né? A gente tem que saber também curtir e recarregar, né, mesmo, Jonathan? Assim, é importante, engraçado que a gente veio aqui para participar do evento, né? Poder aprender, falar de internet e conhecer outras pessoas aqui no mercado americano que estão tendo resultado também. Mas mesmo sendo uma viagem assim para trabalho, a gente tem um tempo para curtir, para desfrutar assim. A gente está aqui esquiando, fazendo snowboard e tudo mais. E eu acho que não faz sentido a gente poder trabalhar o tanto que a gente trabalha e ter toda a liberdade que a gente tem em todos os sentidos e não usufruir dessa liberdade porque a gente não consegue parar de pensar em trabalho, né? E às vezes eu me pego dessa forma, assim, eu não consigo parar de pensar em trabalho. Isso é terrível, assim. E às vezes você está num lugar lindo e ao invés de curtir o lugar, você só fica pensando em trabalho, falando de trabalho, você não consegue falar de mais nada. Eu acho que isso é mais ou menos sobre isso que a gente estava falando, né? Poder separar tempo para curtir também. Isso é verdade. Ainda mais eu e o Jonathan junto, assim, a gente só quer falar sobre negócios o tempo todo. E aconteceu até um fato uma vez, né? A gente num casamento e as namoradas chamaram a atenção, a esposa do Jonathan da gente. Mas é verdade, a gente tem que aprender a separar e a gente tá falando sobre isso. E como que de vez em quando você desfrutar da paisagem, desfrutar das coisas, saber ter um tempo pra você, pra gente, é bom, tá? E é importante pro crescimento. Antes eu não pensava muito assim não, tá? Talvez tenha pessoas vendo esse vídeo que talvez não pensam nisso também. Eu pensava que quanto mais eu trabalhasse, melhor eu ia ficar e sem parar de trabalhar. Acontece que você tem que parar para molar um machado, sabe aquela história? Sim. Você tem que ter um tempo para poder molar o seu machado, porque senão você vai perdendo o corte do machado e você não vai funcionar. Então é bem importante isso. E como que refresca a cabeça, como que às vezes como eu sou publicitário, né? A gente tinha técnicas de brainstorm que a gente aprendia, que a gente pegava e você fazia uma bagagem cultural muito grande, você pegava muita coisa, por exemplo, sobre determinada coisa que você tinha que ter uma ideia, e aí você estudava de tudo, você lia tudo, ficava totalmente imerso durante várias horas ou vários dias. E aí depois você saía para fazer uma caminhada longa, você ia ficar 1 hora, 2 horas caminhando, ia tomar um banho gelado, ia sair totalmente dessa imersão que você tava. E olha que funcionava. Quando você tava nesse momento todo um pouco diferente, assim, que você saiu desse imerso, você tem outra visão, você acaba tendo novas ideias, tá? Porque às vezes parece que você tá com um problema, você tá lá nele, e não flui, sabe? Não sai a ideia, não sai a coisa. E aí quando você pega e consegue sair assim, você tem uma ideia, fala, por que eu não pensei nisso antes? E realmente, né? A gente passa de um tempo assim, olhando para um problema, durante muito tempo a gente não consegue, a gente fica meio cego para enxergar o que está de errado, você não acha? Eu acho que é interessante que às vezes a gente tá... Isso aconteceu comigo também, o que você tá falando, assim, você tá com um problema que de repente você passa tanto tempo pensando naquele problema que parece que você já esgotou todas as possibilidades de solução, assim, você não consegue raciocinar. E aí você vem para um lugar como esse, né, a intenção de curtir e, enfim, descansar um pouco, e parece que nesse momento, talvez a sua criatividade ela aumenta ainda mais, né,
sua capacidade de encontrar a solução aumenta mais, né? E Verdade. você consegue achar, enfim, coisas que você não conseguia raciocinar antes. E é interessante que, assim, pelo menos algo que eu vivo, algo que eu percebo, é que depois de uma viagem como essa, né? Eu lembro também quando eu fui para Cancún, curti uma praia, fiquei lá 10 dias curtindo os Totalmente mares diferente daqui, né? Totalmente Aqui tá diferente menos daqui. 7 graus. É. Tem uma ideia. Aqui é Lake Tahoe, né? Não sei se eu falei antes. Falou, é bem frio, bem frio. Mas, e depois que eu volto para casa de uma viagem dessa, né, o que você falou, é como se eu estivesse amolando machado, né? E aí fica muito mais fácil depois cortar a madeira, né? Fica muito mais fácil fazer as coisas, porque o machado tá afiado. Eu volto com a cabeça tão boa que a minha produtividade aumenta muito. Então, uma coisa que é do que a gente estava conversando, por isso que a gente decidiu gravar um vídeo, né? Vamos compartilhar um pouco isso. É que é importante você ter momentos como esse, né? Trabalhar e normalmente quando a gente está tendo resultado, que é o que a gente está experimentando agora, talvez você esteja passando por um momento como esse também, se não está passando, tenho certeza que você vai passar, né? Você está tendo um resultado tão bom que você não quer parar, você quer... É claro que quando você está ali no meio do processo, não dá para cortar aquilo ali, né? Se você tá indo bem, tá mandando muito bem, talvez é bom você continuar e aproveitar esse momento seu. Mas é bom você saber a hora de parar, dar uma descansada, curtir sua família, curtir o dinheiro que você ganhou, curtir o tempo que você tem, a liberdade de tempo que você tem e usufruir de tudo isso, porque senão não faz sentido, né? Não faz sentido você ter toda essa liberdade e não usufruir de tudo isso. Então, a gente estava falando um pouco sobre isso e é algo que a gente não entende no começo, mas depois você percebe a importância disso, né? Faz diferença. É que nem quando você tem que ter um esporte, por exemplo, para poder descarregar energia, uma coisa do tipo, um hobby, né? E quando você tá num snowboard, no esqui, você tá no meio da neve. Ou, por exemplo, eu faço wakeboard, né? Que é a lancha puxando você numa prancha, né? Então, com a corda. Então, nesse momento você não consegue pensar em outra coisa senão fazer o esporte ali. É um esporte que também apresenta muito risco, claro, né? Um esporte radical. E você libera muita endorfina, você sente um prazer muito grande depois. Mas você no meio da água ali, você está preocupado em não afogar, você está preocupado em não cair. Você tem muita coisa para se preocupar no momento, tá? Mais importante. E aí acontece que você não... Parece que desaparecem vários problemas. Você tem um problema muito maior para resolver ali no momento. E você consegue realmente focar e abstrair, né? Eu acho que seria essa palavra também, né? Abstrair. E talvez nesses momentos você consegue, assim que você sai, você tá com aquela energia, aquela endorfina que você liberou, aí você consegue ter uma ideia, você consegue trabalhar muito melhor, né? Seu dia pode fluir muito mais depois de uma dessa, né? Então, assim, acho que para finalizar, a dica é work hard, play hard, né? Trabalha duro, dedica, faça o melhor que você puder no momento que você estiver trabalhando. Uma coisa que eu defini pra mim, eu não consegui fazer isso em 2013, mas eu falei que ia fazer isso em 2014, eu vou trabalhar 2 meses e descansar um mês, trabalhar 2 meses e descansar um mês, eu quero fazer isso durante todo o ano. Então, é que nem turno de policial, né? São 24 horas, 12 horas, dependendo do policial. Eu quero trabalhar 2 meses direto e depois ficar um mês só descansando. E a ideia no tempo que eu estiver trabalhando, naquele período ali, os 2 meses de trabalho, eu quero trabalhar intensamente, dar o meu melhor, obter o máximo de resultado que eu puder. Mas naquele mês que eu estiver também tranquilo, eu quero descansar o máximo que eu puder e aproveitar ao máximo aquele mês. Então eu acho que esse eu vou conseguir ter um ano bem diferente dos anos anteriores que eu tive. Acho que vai dar pra... E talvez eu tenha até mais resultado nesse ano, trabalhando 2 meses e descansando um mês. Enfim, vou trabalhar 1/3 do ano só, 2/3 do ano e descansar 1/3. Acho que eu vou ter mais resultado do que nos anos anteriores se eu estivesse trabalhando loucamente o ano inteiro, porque é o que a gente falou, né? Você parar para afiar o machado otimiza, né, e proporciona mais resultado. Então é isso aí. Legal, muito bom. Gente, a gente sempre que tiver novidade, a gente quer postar, quer mandar para vocês. Se você gostou desse vídeo, dê o curtir aqui, compartilha com seu amigo essa dica, compartilha com quem você gosta e vamos passar também essa informação, essa mensagem para outras pessoas. É um prazer estar aqui falando com vocês aqui. Vamos lá, a gente vai curtir agora aqui. E curta você também, viu? Curta bastante as coisas aí. A gente se vê na próxima. Valeu, pessoal. Falou, um abraço.